Bem-vindos. Como já citado anteriormente, em todas as nossas aulas, é importante que estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Cada dúvida em seu fórum pertinente, a cada aula. Pois, bem, estamos chegando em nossa última aula. Falaremos de um tema muito importante, o zoneamento urbano e o plano diretor responsável que juntos são responsáveis para garantir um melhor espaço urbano. O que é zoneamento urbano? É um conceito da área do urbanismo que significa zonear, ou seja, separar uma cidade por zonas específicas, de acordo com as atividades existentes em cada uma delas. O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas, sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. A partir do plano diretor, nesta aula, teremos o objetivo de tratar sobre a importância do zoneamento para o planejamento urbano. Um instrumento de zoneamento é implantado dentro do plano diretor de cada cidade, obedecendo às características e cidades de cada comunidade em particular, delimitando áreas e definindo o uso do solo em longo prazo, observando as características e necessidades de cada lugar, visando garantir o pleno desenvolvimento social e ambiental das cidades. O zoneamento começou a ficar mais popular como ferramenta de planejamento urbano durante o século XX, onde começaram a ser aplicadas leis que regulavam a utilização dos espaços urbanos. Uma zona designada como residencial tem por objetivo a construção de edifícios que sejam casas de pessoas. Uma zona comercial é um local onde é possível encontrar lojas e uma zona industrial. É caracterizada por possuir instalações que funcionam como fábricas e etc. Uma zona classificada como mista é aquela que pode ser usada para os dois fins. Diante do crescimento das cidades, o zoneamento surgiu com o fim específico de delimitar geograficamente áreas territoriais, cujo objetivo é estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade. O zoneamento está inserido e integra o processo de planejamento permanente do município, juntamente com o plano plurianual, mais de 3 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual, estando alocado mais especificamente. Aqui não ficaremos falando de leis, mas quero que vocês pesquisem, porque existem algumas leis que se fazem necessário para entendimento do zoneamento e do plano diretor. Plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. O plano diretor tem como objetivo geral promover a ordenação dos espaços habitáveis do município e sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território local, visando sempre o bem-estar da comunidade. Possui também a função de dispor sobre as vias, o zoneamento e os espaços verdes, dando-lhes as diretrizes. Santana, em 2006, disse, em outras palavras, o plano diretor deve fixar as linhas gerais para que a lei de uso e ocupação do solo detalhe com precisão a ordenação do solo no município. Zoneamento é, então, instrumento de materialização do plano. Assim, fica vinculada a ideia de que a ordenação do uso e ocupação do solo é um dos aspectos primordiais do planejamento urbanístico. A aplicação de diversos instrumentos legais para essa mencionada ordenação tem se efetivado sob o conceito de zoneamento do solo. O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas, sobre as quais irão pesar diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. O zoneamento foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos da América que ele ganhou força, a partir do início do século XX.
Alguns de seus principais objetivos são controle do crescimento urbano, proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana, minimização dos conflitos entre usos e atividades, controle do tráfego, manutenção dos valores das propriedades e do status. Existem vários tipos de zoneamento, como zoneamento ambiental, zoneamento agrícola ou etnozoneamento, instrumento da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituído no ano de 2012. Irei agora conceituar alguns para vocês. Zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental é usado para planejar a utilização do solo, de forma adequada, segundo as características específicas de cada solo. Tem como objetivo o equilíbrio dos ecossistemas e a sustentabilidade dos recursos naturais. Ele é previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 1981. Mais tarde, graças ao Decreto Federal número 4.297 de 2002, o zoneamento ambiental ficou conhecido como Zoneamento Ecológico Econômico. O ZEE, que é o Zoneamento Ecológico Econômico, é da responsabilidade das 3 entidades governamentais. E elas são a União, que é o governo federal, os estados e os municípios. O zoneamento ambiental foi previsto como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi pela Lei 6.938 de 81, tendo por objetivo a preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições no desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Além da previsão legal acima, o zoneamento também está previsto no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001, em seu artigo 4º. Zoneamento é tratado pela Lei de Plano Diretor em seus artigos 30 a 35. Assim, pode-se afirmar que o pleno desenvolvimento das atividades ambientais da cidade é tão abrangente que, além de estabelecer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, disposto no artigo 22.529 da Constituição Federal de 1988, também garante a proteção aos meios ambientes culturais, naturais e aos ambientes de trabalho. Dessa forma, podemos ver no slide. Falar em política urbana, direito à cidade e desenvolvimento urbano como simples trabalho organizativo e de planejamento de estratégias que se debruce sobre as características locais do espaço urbano, sem a consideração de sua história, de sua cultura, de suas diferenças sociais, é criar uma cidade anônima, sem referência ou referencial. Uma cidade que não expressa a angustiante necessidade de vida de todos aqueles que lutam pela sobrevivência e por uma vida melhor. Dias registra-se no ano de 2002. Vocês poderão ver a necessidade de um projeto de política voltada para cada região, respeitando as diferenças sociais e culturais de cada cidade e de cada região. Zoneamento agrícola. Qual o conceito? O zoneamento agrícola é usado para identificar e separar zonas, onde os termos ou terrenos são as mais propícios para o cultivo de diferentes recursos. Existe também o zoneamento agrícola de risco climático, que tem como objetivo amenizar os riscos causados por elementos climáticos. Zoneamento ambiental, elencado como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei Federal 6.938. O termo, posteriormente, quando da edificação do Decreto Federal número 4.297 de 2002, evolui para zoneamento ecológico e econômico. Zoneamento socioeconômico e ecológico. Trata-se do próprio zoneamento ecológico e econômico, cuja nomenclatura, no entanto, empregada nos estados de Mato Grosso e Rondônia,
busca evidenciar, para além dos aspectos ambientais e econômicos, a disseminação social. Zoneamento agroecológico. Enquanto a Política Nacional do Meio Ambiente, na Lei Federal 6.931, possui dentre seus instrumentos o zoneamento ecológico e econômico, a política agrícola, regida pela Lei Federal número 8.171 de 91, prevê em seu artigo 19, no inciso 3º, a realização de zoneamentos agroecológicos que permitem estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação especial. Pelas diversas atividades produtivas, estando a aprovação do crédito rural, inclusive condicionada às disposições dos zoneamentos agroecológicos, elaborado, dentre os quais destaca o zoneamento agrícola e ecológico da cana-de-açúcar, instituído por meio do Decreto Federal 6.961 do ano de 2009. Zoneamento agrícola de risco. Outro instrumento da política agrícola preocupa-se com o clima. O zoneamento agrícola de risco climático é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos, permitindo a identificação da melhor época do plantio das culturas, dos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares. São analisados os parâmetros de clima, solo e de ciclos de cultivares a partir de uma metodologia avaliada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e adotada pelo Ministério da Agricultura, o MAPA. Dessa forma, são quantificados os riscos climáticos envolvidos na condução das lavouras que podem ocasionar perdas na produção. Esse estudo resulta na relação de municípios indicados ao plantio de determinadas culturas, com seus respectivos calendários de plantio, orientando o crédito e o seguro à produção. O zoneamento agrícola de risco climático foi usado pela primeira vez na safra do ano de 1996, para a cultura do trigo. Recebe revisão anual e é publicado na forma de portarias no Diário Oficial da União e no site do MAPA, do Ministério da Agricultura. Atualmente, os estudos de zoneamentos agrícolas de risco climático já contemplam 40 culturas, alcançando 24 unidades da federação, ou seja, seus estados. O zoneamento industrial, disciplinado pela Lei Federal número 6.803 do ano de 1980, trata-se de tipologia de zoneamento realizado nas áreas críticas de poluição a que se refere o artigo 4 do Decreto-Lei número 1413 de 1975. Com a identificação das zonas destinadas à instalação de indústrias em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, compatibilizando as atividades industriais com a proteção ambiental. O zoneamento urbano, por si, instrumento utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas fragmentadas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. O zoneamento urbano atua principalmente por meio do controle de dois elementos principais: o uso e o porte, ou tamanho, dos lotes e das edificações. Através disso, supõe-se que o resultado final alcançado, através das ações individuais, esteja de acordo com os objetivos do município, que incluem proporcionalidade entre a ocupação e a infraestrutura, a necessidade de proteção de áreas frágeis e ou de interesse cultural, a harmonia do ponto de vista volumétrico. Etnozoneamento, instrumento da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída pelo Decreto número 7.747 de 2012, destinado ao planejamento participativo e à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva,
para os povos indígenas, desenvolvendo a partir do etnomapeamento, e este etnomapeamento, por sua vez, consiste no mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas. Assim, se faz necessário o planejamento urbano. Diante do crescimento das cidades, o zoneamento surgiu com o fim específico de delimitar geograficamente áreas territoriais, cujo objetivo é estabelecer regimes especiais de uso, gozo, fruição da propriedade. O zoneamento está inserido e integra o processo de planejamento permanente do município, juntamente com o plano plurianual, com mais de 3 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, estando alocado mais especificamente no Plano Diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, este mesmo Plano Diretor tem como objetivo geral promover a ordenação dos espaços habitáveis do município e sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território local, visando sempre o bem-estar da comunidade. Possui também a função de dispor sobre as vias, o zoneamento e os espaços verdes, dando-lhes as diretrizes. Novamente, eu citaria Santana, que registra-se no ano de 2006. Em outras palavras, o plano diretor deve fixar as linhas gerais para que a lei de uso e ocupação do solo detalhe com precisão a ordenação do solo no município. O zoneamento é, então, instrumento de materialização do plano diretor. Muito se tem sido discutido sobre os planos diretores. Com a aprovação do Estatuto da Cidade, esse instrumento voltou a despertar a atenção da sociedade. Depois de anos de descrédito, argumentamos que a grande maioria chamamos planos diretores, não são. Na verdade, planos. Eles são conjuntos de normas que dizem aos cidadãos, e somente a eles, o que podem ou não fazer. E isso não pode ser caracterizado como um plano. Eles dizem se é possível ou não construir uma determinada área e até quantos pavimentos. Se naquela rua ou naquele bairro será possível abrir uma mercearia ou se o proprietário terá que procurar um outro lugar. Assim, o zoneamento tem sido tradicionalmente associado ao plano, enquanto, na verdade, um plano não se resume a isso. Mas então, o que é um plano? Para que ele serve e como funciona? O que caracteriza um plano? Um plano de verdade é a definição de um caminho a ser percorrido, para que se alcance um objetivo ou um conjunto de objetivos. Esse caminho é percorrido através de ações que devem ser tomadas pelos diversos atores que participam do desenvolvimento urbano. Portanto, o plano diretor deve indicar quais são essas ações e como elas se integram para construir o caminho que os leva da situação atual à situação desejada. Este caminho é o conjunto de escolhas que devem ser feitas e, obrigatoriamente, deve levar em consideração as incertezas que podem influenciar os resultados finais. É importante notarmos também que uma opção feita pelo planejador necessariamente exclui das decisões posteriores uma série de possibilidades. Vou exemplificá-los com um caso mais simples. Você precisa escrever um texto para entregar ao seu chefe na semana que vem. Você não sabe por onde começar, nem o que terá que fazer para poder cumprir essa missão. E por isso resolve fazer um plano de trabalho. A situação atual é você. Nem tem nenhum texto pronto, nem tem o conhecimento necessário sobre os conteúdos que servirão de base para o trabalho. A situação desejada é ter o texto pronto, com nível de qualidade adequado, para deixar você e seu chefe satisfeitos. Seu tempo é curto, por isso é importante planejar as ações para não se perder em atividades que não lhe deixarão mais perto de seus objetivos.
Os objetivos, portanto, devem ser identificados logo no começo da elaboração do seu plano de trabalho, pois são eles que irão guiar as escolhas das ações. Sempre que se resolve fazer um plano, ao menos um objetivo geral já está definido, que é a própria razão pela qual se decidiu planejar. No seu caso, o objetivo geral é escrever um texto com nível de qualidade adequado para deixar você e seus chefes satisfeitos no prazo de uma semana. Para se alcançar esse objetivo geral, alguns objetivos específicos são necessários. Por exemplo, pesquisar o que já se foi dito sobre o tema na imprensa, coletar a opinião das pessoas envolvidas com o tema, fazer um esboço e submeter a uma apreciação prévia do seu chefe, fazer a revisão gramatical e assim por diante. Os objetivos específicos possuem diferentes níveis de especificidade, levando desde o objetivo mais geral até as ações específicas. Uma vez que seus objetivos estejam organizados, é possível chegar ao seguinte plano de trabalho. Este exemplo não é meu, achei no artigo de Saboia. Se vocês quiserem saber mais, postem nos fóruns que terei muito prazer em atender vocês. Agora vamos aos slides. Os caminhos a serem percorridos para alcançar os objetivos positivos no nosso plano diretor. No primeiro dia, pesquisa sobre o tema na imprensa. Observações, restrição nas últimas 2 semanas, Jornal 1 e Jornal 2. No segundo dia, pesquisa sobre o tema na imprensa, observações, restrição nas últimas 2 semanas, revistas, Revista 1, Revista 2. Já no terceiro dia, elaboração da entrevista, contato para agendamento das entrevistas, observações, entrevistados, fulano de tal, Cicrano da Silva, Beltrano de Souza. Quarto dia, elaboração do rascunho inicial do texto. Você entrevistou, vai fazer um texto, listagem dos principais tópicos a serem abordados, ordenação dos tópicos, primeiro bloco de entrevistas. No quinto dia, segundo bloco de entrevistas, redação do esboço do texto completo, envio para avaliação prévia. E, finalmente, no sexto dia, pesquisa sobre o tema na imprensa. Nos últimos 3 dias, aguardar um feedback, uma resposta, um retorno sobre o texto. No sétimo dia, revisão do texto, incorporar sugestões, inserir novas informações encontradas, fazer a revisão ortográfica e entregar o texto. Podendo ser considerado um plano na medida em que identifica as ações que você deve tomar para alcançar seus objetivos. Agora imagine que seu plano fosse feito segundo a visão de plano diretor que existe atualmente no Brasil. Ele ficava mais ou menos assim: objetivos. Escrever um texto com nível de qualidade adequado para deixar você e seus chefes satisfeitos no prazo de uma semana. Pesquisar sobre o tema, normas. O tempo máximo para pesquisar sobre o tema é de 24 horas e deve cobrir, no mínimo, 2 jornais de grande circulação e uma revista de abrangência nacional. O texto não pode ser entregue sem a devida revisão ortográfica, salvo na condição de esboço para avaliação. O número mínimo de entrevistas a serem realizadas é de 2. O texto deve ser feito em papel tamanho A4 e conter no máximo 12 páginas. Com esta simplificação caricaturesca, pretendemos mostrar que este último exemplo não poderia ser considerado um plano, uma vez que dá muito pouca orientação quanto às ações que devem ser levadas a cabo. Por um lado, estão objetivos muito genéricos, que apesar de darem uma indicação do rumo que se deve seguir, ou que se deseja seguir, não são capazes de indicar e organizar a sequência de ações a serem tomadas. Nos planos diretores, seus equivalentes seriam aumentar a qualidade de vida da população e promover uma justa distribuição dos equipamentos urbanos. Frases que indicam a direção, mas dizem muito pouco sobre como chegar lá. Por outro lado, estão as normas estabelecendo limites para o que pode ou não ser feito, mas também dizendo muito pouco sobre o que deve ser feito, em que ordem
e com que nível de urgência. Nos planos diretores, são exemplos típicos as normas de uso e ocupação do solo, com seus índices de aproveitamento, taxas de ocupação e número de pavimentos. Por isso, para que se possa chamar de plano, ele deve conter orientações explícitas para guiar as ações futuras. Assim, podemos entender um plano diretor como um documento que sintetiza e explicita os objetivos consensuados para o município e estabelece princípios. Diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos. Entretanto, um plano diretor é um documento muito mais complexo que um trabalho de individualidade, ou um trabalho individual, visto que lida com muitos valores diferentes, muitos deles conflitantes, e com as ações de um número muito grande de atores. Por esse motivo, é impossível especificar com clareza todas as ações que devem ser concretizadas. É necessário que as orientações possuam um certo grau de flexibilidade e versatilidade para dar conta da complexidade. Essas orientações podem ser de 3 tipos básicos. Primeira, estabelecimento de princípios ou critérios, através dos quais as alternativas futuras de ações públicas ou privadas possam ser avaliadas e escolhidas. Esses princípios ou critérios podem variar desde declarações bastante genéricas até declarações específicas ou autoexplicativas ou aplicativas. Alguns exemplos dessas diretrizes podem ser: dar prioridade para as zonas específicas de interesse social, na provisão de infraestrutura de saneamento básico, garantir a continuidade viária entre loteamentos adjacentes, garantir acesso à informação pública para toda a população. Através desse tipo de orientação, é possível induzir a que, no futuro, os recursos disponíveis sejam direcionados. As zonas específicas de interesse social, ao invés de serem aplicadas nos bairros das classes mais ricas, isso pode parecer óbvio, mas essa distorção no direcionamento dos recursos é bastante comum. Esse mecanismo fica explícito no exemplo, no Plano Europeu de Desenvolvimento Espacial, que define suas políticas e diretrizes como fontes de referência para as ações no espaço. Em seus objetivos e diretrizes, ele fornece uma fonte geral de referências para ações com impacto no espaço levadas a cabo por decisões públicas e privadas. Segunda ideia, delineamento a priori das ações, ou conjunto de ações, programas a serem implementados em horizontes de tempos determinados. Um programa poderia ser, por exemplo, o Programa de Regularização Fundiária, composto pelas ações de identificação e cadastro das famílias carentes, levantamento topográfico das áreas e designação de apoio técnico-jurídico. Esse delineamento tem limitações, uma vez que, quanto mais um determinado tema está sujeito a incertezas, mais difícil é definir quais as ações devem ser tomadas com relação a ele. E as fontes de incerteza são muitas. Quanto mais distante no tempo, maior a incerteza. Quanto maior a quantidade de ações interdependentes, maior a incerteza. Por esse motivo, a especificação de ações concretas tende a funcionar melhor com questões emergenciais e de curto prazo, assim como aquelas sobre as quais as dúvidas e discordâncias sejam menores. Essas ações podem também ser específicas a ponto de se aproximarem do conceito de projetos urbanos, dentro da tradição, da arquitetura e do urbanismo. Os exemplos mais comuns são o traçado de novas vias, que indicam intenções de organização espacial, integração entre pontos da cidade e etc. Estes, entretanto, a rigor, não podem ser considerados projetos, uma vez que os reais projetos só serão feitos quando os recursos forem disponibilizados para isso. São da mesma forma que os outros exemplos, diretrizes para os projetos e as demais ações necessárias à execução da vida. Nossa terceira ideia é a limitação das possibilidades de escolha por parte dos atores individuais, ou seja, as empresas privadas.
Esse tipo de orientação, na verdade, orienta a escolha dos atores, removendo algumas opções do espectro de alternativas possíveis. Um zoneamento, por exemplo, que estabeleça limitações a certas atividades, exclui essa escolha por parte dos indivíduos. Assim, uma indústria não pode se instalar em áreas residenciais, edifícios de 12 pavimentos não podem romper com a ambiência de áreas históricas e etc. O funcionamento dos planos diretores deve seguir a seguinte orientação. Para um plano poder funcionar, portanto, ele precisa orientar as ações futuras, utilizando pelo menos esses 3 tipos de mecanismos de orientação. Isso é apenas o primeiro requisito. Para que ele funcione realmente, é preciso que ele seja utilizado como referência no momento de implementar as ações. Voltando ao exemplo do plano de trabalho individual, isso quer dizer que o plano não terá utilidade alguma. Se no momento de começar a elaborar o texto, você resolver mudar completamente sua característica ou sua estratégia, decidindo na hora quais ações implementar, à medida que for sentindo a necessidade de uma ou outra coisa, para o plano funcionar, ele precisa ser utilizado como referência para as ações. O que significa dizer que a opção por não conseguir ou não seguir uma ação específica no plano deve ser embasada por uma justificativa muito forte. Essa justificativa, muitas vezes, existe e é legítima, na medida em que é possível planejar com 100% de certeza sobre o que acontecerá no futuro. Imprevistos surgirão, e dependendo de quais forem, talvez seja necessário reajustar a estratégia para melhor alcançar os objetivos. Pode ser, por exemplo, que na pesquisa feita na imprensa, você considere que seria melhor substituir um entrevistado por outro, porque as opiniões deste último podem complementar melhor as diversas visões que você quer incorporar ao seu texto. Ou pode ser que uma entrevista, uma das pessoas, releve um dado totalmente novo e que valha a pena negociar com seu chefe uma prorrogação do prazo. Enfim, o importante é que os desvios do caminho traçado sejam feitos com muito cuidado e baseados em considerações que não podiam ter sido feitas no momento da elaboração do plano original. A interdependência que deve haver entre a elaboração do plano, a solução de problemas imprevistos e a implementação das ações, ou seja, a gestão urbana, esta deve ser baseada no que foi planejado, assim como nas decisões tomadas a partir das situações imprevistas que se apresentarem. O que a figura não mostra, entretanto, é que a própria atividade de solução dos problemas não previstos também deve levar em consideração o que foi planejado de antemão. Um terceiro requisito para o bom funcionamento de um plano é a robustez, ou seja, a necessidade de que as modificações não alterem a lógica do plano. Caso isso aconteça, ele perde sua razão de existir, uma vez que uma das grandes vantagens obtidas a partir da elaboração de um plano é a integração entre as ações, no sentido de fazer com que todas contribuam para alcançar os objetivos desejados. Dessa forma, a sinergia entre as ações deve ser maximizada, ampliada, de modo que a consequência de uma atue no sentido de reforçar ou complementar as consequências das outras. Então, se a intenção é fazer brotar subcentralidades nos bairros, algumas ações podem e devem ser combinadas, tais como modificação do traçado para facilitar a integração viária, aumento nos índices urbanísticos para edificações comerciais e de serviços, maior tolerância com relação à incomodidade das atividades que podem se instalar ali, e assim por diante. No que concerne ao conjunto de todas as orientações contidas num plano, essa integração requer coerência e um sentido de unidade que não podem ser perdidos com as modificações, mesmo que essas tenham se mostrado necessárias. Entretanto, não devemos confundir robustez com excesso de rigidez ou inflexibilidade. A robustez refere-se à necessidade de que mudanças nos detalhes não prejudiquem os rumos dos pontos estratégicos. Ou seja, daqueles que não consideramos os mais importantes na busca pelos objetivos estabelecidos.
Por outro lado, caso haja dúvidas quanto à adequação da estratégia global, então o melhor a fazer é uma revisão completa do plano. E, se for o caso, optar por uma nova estratégia para enfrentar o problema. Caso contrário, o conjunto de modificações vão, aos poucos, deturpando a estratégia concebida para o plano e até mesmo tornando-o internamente inconsistente. E não é difícil imaginar o prejuízo que esta inconsistência pode trazer, quando entendemos o plano como um orientador das ações futuras. Infelizmente, planos inconscientes não são raros no Brasil. O quarto requisito é a credibilidade do plano. Essa credibilidade é importante para apoiar os dois requisitos citados acima. Se o plano é orientador das ações futuras, ele deve fornecer credibilidade aos tomadores de decisões e que as orientações são legítimas, acertadas e representativas. Legítimas porque foram concebidas dentro de um processo transparente e honesto de debates, discussões e negociação em que as informações foram amplamente divulgadas sem distorções ou manipulações de nenhum tipo. As decisões devem ser vistas como acertadas no sentido de que foram adequadamente exploradas em termos das consequências previstas, das alternativas disponíveis e dos objetivos e valores dos atores participantes do processo de elaboração do plano. Partindo do pressuposto de que não existe um certo absoluto, universal e cientificamente ou objetivamente comprovável, o conceito de acertada sugere que as diretrizes tenham sido objeto de reflexão e ponderação e que todos os recursos técnicos, mapeamentos, levantamentos, pesquisas, etc., e políticos, negociações, intensificação de valores, tenham sido utilizados dentro do nosso contexto de conhecimento e de capacidade de atuação. Esse plano é o melhor que poderíamos ter alcançado. Por último, as decisões devem ser representativas para garantir que os valores que ali estão embutidos sejam provenientes de uma parcela representativa da sociedade, e não de um único ou de alguns poucos grupos sociais ou políticos. Nesse sentido, a participação popular é imprescindível, não apenas por força do Estatuto da Cidade, mas por uma necessidade de conferir representatividade e, portanto, credibilidade ao próprio plano. Dessa forma, caminhamos no sentido de evitar que o plano seja associado a esta ou aquela gestão, fato que vem, tradicionalmente, causando problemas à implementação de planos diretores no Brasil. Para entender melhor essa questão de credibilidade, devemos atentar para o fato de que as ações concretas são tomadas pelos agentes depois que o plano foi aprovado. Portanto, devem se basear no plano para decidir qual ação vão tomar e de que forma. Caso o plano não tenha credibilidade, seu poder de influenciar nessa decisão será pequeno. Isso significa ainda mais claro quando lembramos que os técnicos e políticos responsáveis pelas obras públicas, por exemplo, têm seus próprios objetivos e valores, que tendem a ser usados como referência no momento de decidir as ações a serem implementadas. Apenas um plano com alta credibilidade tem capacidade de fazer com que essas pessoas abram mão de alguns de seus valores em função dos valores que estão expressos no plano. É preciso que as pessoas vejam o plano como algo legítimo, acertado e representativo, para abrir mão das suas próprias ideias do que é melhor para a cidade. Vejamos no slide. Em primeiro levantamento realizado pelo Ministério das Cidades entre outubro de 2006 e março de 2007, revela que a pesquisa aplicada a 1.442 municípios apontou 92,5% deles com planos diretores aprovados em aprovação ou elaboração. Essa mesma lógica vale para os outros autores. Os empresários precisam acreditar que o poder público vai dar os incentivos prometidos ou direcionar o crescimento para uma determinada área, para que eles também decidam investir ali e assim alcançar a sinergia necessária entre as ações. Sem credibilidade, o plano não funciona. E se pararmos para pensar, temos aí um círculo que pode ser vicioso ou virtuoso.
Se, por um lado, o plano precisa ser utilizado como referência para construir credibilidade, por outro lado, ele precisa ter credibilidade para ser efetivamente utilizado como referência. A história dos planos no Brasil nos mostra que o que tem predominado é o círculo vicioso. Falta de credibilidade gera desrespeito ao plano e vice-versa. Cabe a cada um de vocês serem cidadão que participa da construção das cidades, que visem melhorias em suas cidades. Um abraço a todos, tenham sucesso e paz.